Já a seguir, o Semanário Económico. PNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, obrigado por esperar por nós desse lado. Já está efetivamente com o Semanário Económico. Semana sim, 22 horas sensivelmente aqui na STV Notícias, trazemos um magazine que lhe põe à corrente dos principais eventos registrados, fundamentalmente na economia de Moçambique e não só. Damos um olhar a espaço àquilo que acontece também no plano internacional. A sua atenção aos títulos propostos para tratamento na presente edição. José Chixava é a figura do tema de fundo da presente edição do Semanário Económico. Vai debruçar-se sobre a trajetória da economia de Moçambique nestes 49 anos de independência e compulsar sobre os desafios atuais, oportunidades e perspectivas que a economia do país apresenta. E conforme anunciamos, está conosco o Dr. José Chixava, economista, docente universitário, político, antigo governante, gestor. Argumentos bastante para termos com ele uma conversa abrangente relativamente a esta reflexão que temos estado a promover sobre a realidade econômica de Moçambique, isto na sequência dos 49 anos de independência e o início deste ciclo que culminará com os 50 anos de independência, fim de uma etapa, de uma geração, se quiser, início de uma nova perspectiva para o futuro de Moçambique do ponto de vista do seu desenvolvimento socioeconômico. Dr. José Chixava, boa noite, obrigado por estar no Semanário Económico e mesmo a começar pelo conhecimento que tem, de experiência prática, porque esteve na governação, mas tem sido um observador atento dos nossos processos económicos na medida em que é economista e é docente precisamente da esfera do desenvolvimento econômico. Quando chega a esta altura, 2024, 49 anos da independência, quase 50, o que é que mais lhe desilude, o que é que mais lhe encanta nesta altura relativamente ao presente e ao futuro da economia de Moçambique? Bom, João, muito obrigado. Boa noite a todos os amigos telespectadores que neste momento também acompanham este nosso programa e dizer que é com imenso prazer que eu aceitei vir cá para este dia de conversa, porque de facto, como economista, não posso estar alheio daquilo que tem sido o nosso país desde que somos independentes até o dia de hoje. Bom, se me perguntar o que é que me encanta, o que me desencanta, eu diria que, desencantos tenho poucos, tenho mais encantos. O primeiro encanto é sermos uma república. Nós estamos independentes, somos uma república, então significa que alcançamos a nossa independência, que era aquilo que todos os moçambicanos ansiavam, temos a nossa própria nacionalidade e também a nossa maneira que estamos a construir Moçambique. Não tem sido fácil, portanto posso dizer que nós temos estado a fazer isso com altos e baixos, não é? Em alguns momentos mais baixos do que altos, mas é um processo que é muito difícil. Costumo dizer o seguinte: o desenvolvimento de um país não se copia de outros, porque as realidades são diferentes, o povo também é diferente, não é? A nossa maneira de abordar os problemas também é diferente. É verdade que tudo que nós podemos ir buscar dos outros países é experiência, mas para refletir, não é para vir fazer uma cópia.
Porque Moçambique é Moçambique, não tem outra coisa que podemos dizer. Eu diria que o nosso maior encanto, o meu maior encanto foi logo nos primeiros anos de independência, não é? Eu era ainda muito jovem do que hoje e fomos chamados, deve ser recordado do 8 de março, né? Fomos chamados muitos moçambicanos. Fala-se muito hoje da geração 8 de março. Abandonar os estudos e a ir para as várias frentes, não é? A minha foi educação, mas alguns colegas meus foram para a área econômica, outros foram para a área militar, portanto, todas as áreas de desenvolvimento do país. E porquê? Foi essa a nossa prontidão, não é? A prontidão para, de facto, sem saber o que nos esperava, não é? Trabalhar para que, em conjunto, cada um, hoje, no nosso hino, dizemos pedra a pedra, não é? Para que cada um de nós pudesse juntar esforços e fazermos que Moçambique pudesse ser aquilo que sonhávamos, não é? Hoje, posso dizer com muito à vontade que este não é o Moçambique que nós sonhávamos num Moçambique muito melhor do que este. Mas, bom, ao longo dos 49 anos... Essa é a parte do desencanto que tem. Esperava muito mais nesta altura, né? Exatamente. Esperava que neste momento nós pudéssemos, de facto... estar em outros patamares. Exato. Não ter os índices de pobreza que nós temos. Não, temos outros índices de desenvolvimento humano, não é? Humano. Então, isso é que me desencanta. Porque temos todas as condições para que isso pudesse acontecer, mas essas coisas a gente diz assim, muitas vezes não são as condições do país. Há muitos países que têm muitos recursos, recursos naturais, diria assim, tem muitos recursos naturais, mas que permanecem durante anos e anos no seu desenvolvimento. Porque há uma coisa que às vezes falta. Essa coisa que falta chama-se liderança. Liderança. Já lá vamos, Dr. José Chava. Esta é então a nossa proposta de tema de fundo. Este é o Semanário Econômico. Já estamos no tema de fundo, já tivemos a oportunidade de fazer, de certa forma, um enquadramento desta reflexão, desta entrevista com o economista e docente universitário José Chava. É com ele que vamos fazer esta reflexão, conforme disse no início do programa, relativamente a este momento que o país atravessa, esta epopeia dos 49 anos de independência, com os olhos postos nos 50 anos, tempo mais do que oportuno para que o país, enquanto já uma maturidade socioeconômica, possa refletir sobre si, o seu passado, o seu presente e o que projeta para os próximos, eventualmente, 50 anos. Dr. José Chava, falávamos no início de alguns aspectos de encanto e outros de desencanto. A questão que lhe coloco é, entre encantos e desencantos, o que é que para si Moçambique aprendeu como lição, se quiser, como aprendizado, no contexto do seu esforço de construção de uma realidade econômica próspera, inclusiva e sustentável? Acredita que hoje temos um sonho no sentido de que há uma ideia clara e que galvanize todo o nosso processo, todo o esforço da sociedade em prol do desenvolvimento, do crescimento econômico, onde toda a sociedade realmente se revê e faz apostas, cada um no seu setor, na sua área, mas há este sonho de ver Moçambique se desenvolver. O ponto qual é? Aquilo que eu posso dizer, aquilo que é a minha interpretação do que acontece hoje. Nós hoje temos falta de um sonho coletivo, não é? Sonhos individuais cada um de nós tem, mas nós como país devemos ter um sonho coletivo. O que é que eu chamo de sonho coletivo? É que nós chegamos a experimentar isso no período do presidente Chissano. Chegamos a experimentar isso quando
ele constituiu um grupo multidisciplinar para que pensasse naquilo que chamam de Agenda 2025. Lembra-se? Sim, Lembra-se, né? sim. Então, para mim, a Agenda 2025 era um sonho coletivo, onde nós todos nos revemos. No fundo, o que eu queria dizer com isso? É que, independentemente da minha cor política, não é? Há algo que nos deve unir. Esse é o sonho coletivo. Hoje chamamos muito de uma economia inclusiva, né? Falamos muito nisso. Sim. É preciso inclusão. Mas essa inclusão surge do sonho coletivo. Não pode haver inclusão se nós não temos um sonho coletivo. E continuo a dizer que, mesmo hoje, como país, nós precisamos de ter um plano de médio e longo prazo. Nós não podemos, na minha opinião, não é correto que achemos que o programa quinquenal é aquilo que vai nos conduzir a transformar Moçambique. Não. Quer dizer, o desenvolvimento de um país não pode ser visto num quinquênio, não é? Está a ver o problema. Por quê? É preciso ter uma visão e uma perspectiva parece que de médio e longo prazo. Quem está no poder está preocupado em fazer alguma coisa para inaugurar. Entende, né? Portanto, tudo o que possa ser feito depois não interessa para o primeiro que vai inaugurar. Então, esta é uma visão muito simplificada do que deve ser um país. Um país, quer dizer, eu tenho que ser capaz de integrar os jovens, os adultos, os mais velhos, os académicos, os empresários, os políticos, a sociedade civil, todos a pensarmos naquilo que nos une. É o sonho coletivo. O que é que nos une? No fundo é dizer assim, se tu colocassem como Presidente da República a dirigir-nos, o que tu colocarias como sua prioridade? Quando cada um responde esta pergunta, quando nós juntamos isto, nós vamos conseguir o sonho coletivo. É isso que muitos países têm. Então o sonho coletivo transforma-se no nosso guia. Porque todos começamos a dizer que, olha, acontece o que acontecer, nós, por exemplo, em 2050, queremos que o país seja isto. Não é? São as questões indiscutíveis em como sociedade. Volto à pergunta que lhe coloquei no início. O que é que aprendemos em síntese? O que é que aprendemos? Não, olha, repara... O que é que temos como experiência, como resultado, como ganho? O ganho não tem que ser necessariamente algo positivo ou negativo, mas é um aprendizado que retemos e que nos dá-nos mais segurança e capacidade de enfrentarmos os próximos tempos de uma forma eficaz e eficiente. O primeiro ganho que nós aprendemos é que este país não vai desenvolver se nós não tivermos um plano de médio e longo prazo, um sonho coletivo, dito desta maneira. Não vai. Este é um ganho que nós temos. Pela experiência que nós tivemos, os primeiros anos de implementação de um programa de desenvolvimento, de transformação econômica do país, este é um ganho. Não vale a pena, portanto, o país não vai ser feito por recortes, não é? Depois há um segundo elemento ligado a isto, é que nós não podemos ver os ciclos governativos, não é, como algo estanque, não é? É preciso, a governação precisa de continuidade. O desenvolvimento de um país é continuidade, não é? Não pode chegar num carro, pensar que vai pôr o carro no zero, para depois começar a fazer rodagem de novo. Não. Este carro já foi rodado, é para dar continuidade, não é? Então, acha que temos muitas descontinuidades nos nossos processos? Sim, temos muitas continuidades. Vou dar um exemplo concreto. E qual é a razão disso, do seu ponto de vista? Não, na minha opinião, a razão, voltamos de novo à questão de fundo que eu estou a colocar. A razão de fundo para mim é a não existência deste sonho coletivo carimbado por todos nós, que é aquele que deve ser o nosso próprio guia. Portanto, para eu não chegar e começar a pensar de uma outra maneira do que aquilo que os outros pensaram. O que devia acontecer, na minha opinião, em cada mandato governativo, era quando o mundo encontrar formas, primeiro, não é, de corrigir o que pode estar errado, isso é correto sempre, corrigir o que está errado, mas dar continuidade a coisas boas que foram feitas, não descontinuar, não é? Porque há coisas boas que foram feitas no passado foram descontinuadas. Seja como for, estamos hoje em 2024. Exatamente. Com todas as peripécias, com todas as adversidades, contrariedades e também algumas conquistas, alguns ganhos, Moçambique é hoje uma realidade econômica. Como é que define hoje Moçambique como uma realidade econômica? Não, Moçambique hoje é um país que é apetecível
diria, para muitos países. Porque os recursos vão sendo descobertos, vão sendo divulgados e tudo isso. Isso é uma coisa. Mas também em Moçambique, hoje, eu sinto-me orgulhoso hoje, porque durante esses anos todos nós construímos muitas capacidades. A primeira capacidade que nós construímos foi de intelectuais. Nós temos hoje capacidade, mas infelizmente, apesar dessa capacidade, nós, não vou dizer distraímos, por causa destas coisas que eu dizia, de nós não temos continuidade, acabamos de novo indo para o buraco fundo, não é? Quando, deve-se recordar, quando em 2000, no ciclo de governação de 2015, nós sofremos aquela suspensão de apoio, não é? Tanto primeiro ao próprio orçamento, depois aos vários investimentos, por causa de, nós temos que reconhecer isso, por causa de, a culpa é nossa, fomos nós próprios, não é? Quando a gente fala de dívidas não declaradas, não foi o fundo, nem foi o Banco Mundial que nos obrigou a fazer isso. Pelo contrário, se nós tivéssemos cumprido aquilo que era a nossa obrigação, porque o fundo não veio ter connosco que pediu para nós sermos membros, fomos nós que fomos ao fundo, não é? Porque isto é assim, aquele é um clube, não é? É um clube para ajudar os membros, nós fomos para lá. E tem as suas regras, sim. Tem regras. Mas fora essas regras, temos regras internas, que são do Parlamento. Então, José Chava, muito obrigado por estar aqui conosco nesta longa e interessante conversa. Espero voltar a ter a oportunidade de interagir consigo sobre outros temas que preocupam a economia, eventualmente em áreas mais específicas e mais objetivas. Hoje tivemos uma conversa bastante abrangente, mas igualmente muito útil. Agradeço por estar aqui no Semanário Econômico. Agradeço eu também, muito obrigado por essa reflexão que fizemos em conjunto. Obrigado. Fizemos assim o nosso tema de fundo. Vamos fazer uma breve pausa. Retomaremos a escalada do Semanário Econômico logo a seguir.